A TV Resende Web homenageia o centenário de Nova Resende. Jornal da TV Resende Web. Oferecimento São João Supermercados. Você assiste agora o Jornal da TV Resende Web. Olá, uma boa noite a você que nos assiste nesta segunda-feira, dia 18 de agosto. Está começando mais uma edição do Jornal da TV Resende Web. Eu sou JP Nunes, trazendo a vocês as seguintes manchetes. Agosto Lilás, denúncia de agressão contra a mulher deve ser feita nas primeiras agressões, sejam elas verbais, psicológicas ou físicas. Homem morre após confronto com a polícia na madrugada de sábado em Nova Resende. Os direitos das vítimas em caso de assédio no ambiente de trabalho. A ação rápida da Polícia Militar resulta na prisão de autor de roubo em Muzambinho e recuperação do dinheiro levado em armazém de café. Reunião da Comissão Processante da Câmara Municipal houve testemunhas de defesa e acusação com novas denúncias de assédio sexual contra o vereador. E a denúncia de assédio sexual, as provas do depósito contra a vítima, a devolução imediata e a reação do vereador. A gente vai ao nosso intervalo, mas a gente volta com vocês bem rapidinho. Nova Resende já tem o provedor mais rápido em tudo da região. E a MilBR chegou para fazer toda a diferença. Não é só velocidade, é infraestrutura, tecnologia e atendimento humanizado. Você prefere pagar menos, ter problemas de conexão e esperar muito pelo atendimento e um atraso na visita do técnico? Ou investir na qualidade, rapidez e tranquilidade que só a MilBR te entrega. Aqui nós garantimos o serviço e por isso não temos contrato de fidelidade. Há mais de 20 anos atendendo a região e agora também em Nova Resende. A MilBR é rápida em tudo. No atendimento, no suporte e na solução. Toda semana no São João Supermercados você encontra nossas ofertas semanais do Clube Família São João. Confira as ofertas dessa semana. Arroz Come Tudo tipo 1 5 quilos R$ 24,90. Azeite português Alma Lusa extra virgem vidro 500 ml R$ 28,90. Heineken Long Neck 330 ml R$ 5,75. Peito de frango sem osso quilo R$ 19,90. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem a solução para as portas e guarnições que sua casa precisa. Casa nova ou reforma, portas é aqui na Madeireira do Paulo e esta semana é de promoção e descontos. Portas maciças de Angelim Pedra, Cedro Arana e Jequitibá, de R$ 1.550 por apenas R$ 1.300. Portas lisas e frisadas por R$ 230. A pronta entrega. Portas que não acabam mais. Entregamos em toda a região. Se o problema é madeira, a solução é na Madeireira do Paulo. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. TV Resende Web. Apoio Coopervitar Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. Bom, já estamos aqui. Vamos começar a nossa semana aqui juntos? Olha, Agosto Lilás. A PM de Minas Gerais tem um recado sobre a violência contra a mulher. Acompanhe.
controle, o silêncio. Tudo isso já é violência. Você não precisa esperar o primeiro soco. Ligue 190. Denuncie. Nós estamos aqui por você. Bom, agora vamos ver por onde passa o time da Proteção contra a Raiva, distribuindo as gotinhas para os animais de estimação nos próximos 2 dias da campanha. Nesta terça pela manhã, a Janei e o Leonardo estarão juntos com a agente de saúde Lúcia no PSF do Rio Claro. À tarde, juntamente com a agente de saúde Renata, a equipe estará no PSF Central. E na quarta-feira, vamos lá. O Éder e o Matheus se juntam com a agente Lúcia pela manhã, novamente lá no PSF do Rio Claro, hein? E à tarde com o agente de saúde Marcos, mais uma vez no PSF Central. Na dúvida, pessoal, ligue no seu agente de saúde responsável e para ver aí qual data você pode levar o seu animal. Bom, na madrugada deste sábado, após invadir a casa da ex-companheira e realizar ameaças, um homem morreu em confronto com a PM aqui em Nova Resende. Acompanhe a matéria. Um homem morreu na madrugada de sexta para sábado após entrar em confronto com a polícia militar. O homem não resistiu aos ferimentos de arma de fogo na perna e veio a falecer posteriormente no hospital. A polícia foi acionada devido a tiros disparados na residência de uma mulher, onde o homem estaria armado dentro da residência, efetuando disparos, obrigando a ex-companheira de 37 anos a acompanhá-lo sob ameaças. A denúncia partiu da proprietária do imóvel, que relatou que o autor chegou ao local visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes e armado com revólver calibre 38. Segundo a testemunha, Vilmar caiu de sua motocicleta em frente à casa e, após levantar, entrou no imóvel, ordenando que os presentes se retirassem. 3 homens fugiram e ele passou a discutir com a ex-companheira, efetuando 2 disparos antes de obrigá-la a acompanhá-lo até a casa dela, onde continuou com as ameaças. O caso aconteceu por volta das 2 horas da manhã do dia 16. Boa tarde a todos os telespectadores da Resende Web. Nessa madrugada, a guarnição policial recebeu informações que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo no interior de uma residência. De imediato, as guarnições policiais de Nova Resende deslocaram para o local, onde conseguiram constatar a veracidade dos fatos. E uma pessoa pedindo socorro, devido aos disparos no interior da residência. No momento que essa pessoa correu em direção aos policiais militares, sendo que o autor teria evadido pelos fundos da residência, tomando rumo ignorado. As equipes policiais em patrulhamento conseguiram identificar o autor, que se tratava de um cidadão aqui de Nova Resende. O cidadão teria saído pelos fundos da residência e efetuado alguns disparos de arma de fogo em via pública. Então, em direção às autoridades policiais? A princípio, efetuou alguns disparos na via pública e, posteriormente, ao se deparar com os policiais militares, teria efetuado disparo de arma de fogo contra os policiais militares também. Este senhor e a pessoa em que ele invadiu a casa, eles seriam ex-companheiros? Então, a informação que nós tivemos é que eles seriam ex-companheiros, já teriam uma situação aí de relacionamento já há bastante tempo, e estariam em atrito na referida data. O homem foi identificado como Vilmar Magalhães Boa Sorte, de 38 anos, conhecido como Grilo. Ele possuía diversas passagens pela polícia por crimes como roubo, furto, receptação e ameaça, e veio a falecer após resistir à abordagem da polícia militar e trocar tiros com os agentes. O homem haveria subido por este barranco aqui e o encontro entre ele e a polícia aconteceu aqui nesta rua. A polícia pediu por diversas vezes que ele parasse e o homem não atendeu. Com isso, aqui houve o primeiro embate, Segundo as autoridades policiais, o rapaz haveria dado mais disparos após os primeiros disparos iniciais, ainda na residência onde ele estava com a ex-companheira, e seguiu neste percurso desta rua. Dada a situação do fato, os militares repeliram a injusta agressão e o autor continuou evadindo. Após o confronto com as autoridades policiais aqui na rua, o rapaz seguiu aqui para baixo, vou mostrar para vocês agora. Ele seguiu por esta localidade
É bastante fácil fazer o trajeto, porque o trajeto ele está com sangue. O rapaz ele foi ferido na perna com 1 ou 2 tiros, ainda não está certa essa informação. Quando ele chegou aqui, neste pedaço do bairro, ele seguiu por esta localidade, onde aqui também é possível ver ainda os traços de sangue. Ele seguiu por aqui. Neste ponto, ele perdeu o equilíbrio e acabou caindo neste barranco. Após cair desta localidade, o homem veio aterrissar aqui, neste ponto, onde continuou correndo das autoridades policiais. Ferido na perna, ele encontrou novamente com a polícia neste ponto. No momento que foi de imediato constatado que ele apresentava uma lesão na perna, foi acionado de imediato o SAMU, que prestou socorro, sendo ele encaminhado para o hospital com vida. Contudo, infelizmente, veio a falecer. Em depoimento à polícia, a ex-companheira e vítima confirmou o histórico conturbado de relacionamento com Vilmar, incluindo medidas cautelares anteriores. Ela afirmou que foi obrigada a acompanhá-lo sob ameaça de morte e que ele continuou a fazer ameaças dentro de sua residência. Como é de praxe em casos de morte envolvendo autoridades policiais, agora o inquérito da Polícia Militar é aberto para apurar os fatos, como nos narra o Tenente Cunha, o comandante do batalhão aqui de Nova Resende. O caso do crime militar é lavrado auto de prisão em flagrante em relação aos policiais militares, né? Como acontece na vida civil também. E o processo corre normalmente, né? Conforme reza a lei. Vale salientar também que todas as medidas de polícia judiciária militar estão sendo adotadas, né? Com relação aos militares que estão envolvidos na ocorrência, e a gente seguimos com os trâmites normais aí da Polícia Militar. E um motorista perdeu o controle do carro e caiu em um açude no bairro Morro Cavado, em Conceição da Aparecida, na noite deste domingo, por volta aí das 8 horas da noite. Giovanni dos Reis Leite e sua esposa, que se encontravam no veículo, faleceram no local depois de não conseguir deixar o carro e morreram afogados. Bom, hoje a nossa especialista em direito trabalhista vem nos falar sobre os direitos das vítimas em caso de assédio no ambiente de trabalho. Vamos ver o que a nossa legislação fala sobre o assunto com a doutora Vanessa. Assédio no ambiente de trabalho. Você sabe como caracterizá-lo? Sabe como proceder no caso do assédio e sabe quais são os seus direitos como vítima? Pois bem, o assédio no ambiente de trabalho é uma violação grave e que pode gerar indenização e até mesmo demissão por justa causa de quem o pratica. Vamos nesse vídeo entender o que é o assédio e o que a lei diz sobre isso. Algo extremamente importante de ser dito e algo que não deve jamais ser passado por despercebido. Preliminarmente, é importante dizer que assédio no trabalho nada mais é do que qualquer comportamento abusivo, repetitivo e ofensivo que afeta a dignidade, autoestima e a saúde mental de alguém. Pode ser moral, sexual ou organizacional, os 3 tipos mais comuns de assédio, né? Como assédio moral, entende-se por humilhação, grito, exclusão, pressão excessiva. Assédio sexual, cantadas, toques sem consentimento, mensagens inapropriadas. E assédio organizacional, metas extremamente abusivas, gestão com medo e ameaças veladas, né? E o que diz a lei sobre isso? Constituição Federal, em seu artigo 1º e artigo 5º, garantem a dignidade da pessoa humana e o direito à indenização por dano moral. Já a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 483, dispõe que ao trabalhador é permitido rescindir o contrato e receber todos os direitos como se fosse demitido por justa causa, caso o empregador pratique atos lesivos à honra ou à saúde do empregado. O Código Civil, em seu artigo 186 e 927, dispõe que quem causar dano a outrem por ação ou omissão comete ato ilícito e tem também o dever de indenizar. Além disso, o assédio sexual é um crime previsto no artigo 216 do Código Penal, com pena de 1 a 2 anos de detenção. Então você, telespectador, observe que dependendo da gravidade,
Pode até mesmo existir uma responsabilidade em âmbito criminal. Sugiro que você, se for vítima de um assédio, registre tudo, e-mails, mensagens e tenha também testemunhas. Faça denúncia ao RH, ao sindicato e ao Ministério Público do Trabalho e procure imediatamente um advogado trabalhista de sua confiança. Você pode ter direito à indenização por dano moral, rescisão indireta do contrato de trabalho, estabilidade em alguns casos e até mesmo medidas protetivas se for o caso de assédio moral. Como eu já disse, essa situação é muito comum e ela não pode jamais passar por despercebido. Ninguém precisa suportar o abuso para se manter no emprego. O trabalho deve ser um ambiente de respeito. Salve esse vídeo e compartilhe com quem precisa. Se precisar de alguma orientação jurídica, sugiro que procure um advogado de sua confiança. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutora Vanessa. Importante pauta que você traz pra gente hoje. Olha, uma semana com tempo estável e dias mais quentes. À noite ainda temos temperaturas amenas. Então vamos à previsão do tempo para amanhã, aqui em Nova Resende. Para esta terça-feira estão previstas temperaturas variando entre a mínima dos 12 e a máxima chega a 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre os 90% e os 40%. O céu permanece com poucas nuvens durante todo o dia e também durante a noite. E atenção, mais uma vez, ao alerta meteorológico de perigo potencial para baixa umidade do ar, variando entre os 30% e 20%, com risco à saúde e baixo risco de incêndios florestais, com término às 8 horas da noite desta terça-feira, dia 19. As informações sobre o tempo são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, agora eu deixo vocês aí com o nosso intervalo, mas eu volto rapidinho para te contar da rápida ação da Polícia Militar, que resultou na prisão do autor de roubo em Muzambinho e a recuperação do dinheiro levado no armazém de café. Reunião da Comissão Processante da Câmara Municipal ouviu testemunhas de acusação e defesa com novas denúncias de assédio sexual contra o vereador. E na denúncia de assédio sexual, as provas do depósito na conta da vítima, a devolução imediata e a reação do vereador. A gente volta em um minutinho. O Jornal da TV Resende Web volta já. Você sabia que no Empório São João você encontra uma variedade incrível de temperos a granel? Temos a páprica, que traz um sabor defumado maravilhoso para carnes. Ela é perfeita para dar vida a pratos como churrascos e ensopados. Muito prático para o dia a dia, o chimichurri é um mix de temperos ideal para carnes vermelhas, mas também combina super bem com frango e até vegetais grelhados. Venha nos visitar e experimente nossos temperos. Aqui, cada receita pode ganhar um novo sabor. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Madeireira do Paulo tem a solução para as portas e guarnições que sua casa precisa. Casa nova ou reforma, portas é aqui na Madeireira do Paulo e esta semana é de promoção e descontos. Portas maciças de Angelim Pedra, Cedro Arana e Jequitibá, de R$ 1.550 por apenas R$ 1.300. Portas lisas e frisadas por R$ 230. A pronta entrega. Portas que não acabam mais. Entregamos em toda a região. Se o problema é madeira, a solução é na Madeireira do Paulo. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. TV Resende Web, apoio Coopervitar Fairtrade, o compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Autoposto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. Bom, já estou aqui de volta com vocês para mostrar como ficou hoje a cotação da saca do café fino pela Coaxupé, que fechou em até R$ 2.149 e o dólar cotado a R$ 5,42. Bom, a Polícia Militar agiu rapidamente após um assalto à mão armada em um armazém de café em Muzambinho. Durante as diligências, os militares foram recebidos a tiros na zona rural, mas conseguiram localizar e prender um dos suspeitos, recuperar todo o valor roubado e ainda apreender o veículo utilizado no crime. Tema para o Café em Foco. Café em Foco. Oferecimento Cooper Vitae. O café está valorizado e a ação de criminosos tem se intensificado no campo e nos armazéns. Em Muzambinho, uma ação rápida da Polícia Militar conseguiu prender os assaltantes que tentaram levar sacas de café de um armazém que fica na cidade. Vamos conversar um pouquinho com o Tenente Maia, responsável pela operação, que conseguiu prender e recuperar as sacas de café. Obrigada, Tenente. Eu sou o Tenente Maia, comandante de Muzambinho. Na cidade de Muzambinho tivemos um roubo que ocorreu no armazém de café, e onde os autores de posse de arma de fogo anunciaram o assalto, subtraíram grande quantia em dinheiro, além de pertences das vítimas. De imediato, iniciamos o rastreamento e, através de informações colhidas, recebemos detalhes sobre por onde os indivíduos teriam evadido, bem como informações de que 2 elementos na zona rural estavam em atitude suspeita. De imediato foi acionado o cerco em toda a área da cidade e deslocamos para o local. Chegando no local, as guarnições foram recebidas aí disparo de arma de fogo e, após várias diligências, conseguimos efetuar a prisão de um dos autores, recuperar grande quantia em dinheiro, bem como o veículo utilizado aí na ação delituosa foi apreendido e removido ao pátio. O outro autor foi identificado e seguimos aí nas diligências para a sua captura. Bom, e o assunto que está mobilizando aqui a nossa comunidade, em reunião, a comissão processante da Câmara Municipal, que julga a possível quebra de decoro do vereador Odair Lobo, ouviu testemunhas de defesa e acusação. Também surgiram novas denúncias de assédio sexual contra o vereador. A reunião teve o objetivo de escutar testemunhas de defesa e acusação no processo que analisa a possível quebra de decoro parlamentar do vereador Odair Braz de Azevedo, conhecido como Lobo, e aconteceu na última sexta-feira, dia 15 de agosto. O processo teve origem na acusação de servidoras da área da saúde devido a atitudes do vereador com as mesmas. Segundo as servidoras, agressões verbais e ameaças por parte do vereador, que era até então motorista da área de saúde, originaram a denúncia. Hoje a gente quer ser ouvida. Essa denúncia foi feita em prol, na verdade, de todas as mulheres, porque o desacato, a falta de respeito, hoje aconteceu com a gente. Mas a gente já sabe que aconteceu com muitas outras mulheres, do mesmo autor. Então, hoje, a gente trouxe isso a público e à Câmara, porque a gente quer ser ouvida e explicar o que aconteceu com a gente. E a partir disso, que se tome as providências que cada um achar necessárias e cabíveis à denúncia. Segundo a secretária de Saúde, depois dos acontecimentos, o trabalho na Secretaria Municipal ficou prejudicado. A partir do acontecimento, a gente não teve mais tranquilidade de ficar sozinhas dentro da sala da Secretaria. Então, sempre a gente sentiu amedrontada a qualquer momento se chegaria, se o autor chegaria ali, o que ele faria, o que ele falaria, diante das ameaças que ele fez a gente, que transformaria nossa vida num inferno, que ouviríamos coisas que nunca tínhamos ouvido antes, que
Ele iria pegar o microfone da Câmara, a gente não tinha esse poder, mas ele tinha. E aí ele iria falar que a gente era corrupta, que tinha caixa 2 e que ele ia acabar com a nossa vida a ponto da gente não conseguir tocar a secretaria. E realmente a gente se sentiu ameaçada, não por dever alguma coisa. Isso não intimida. Mas a questão é, será que ele realmente iria transformar a nossa vida, ficar infernizando a nossa vida, atormentando a ponto de a gente não começar, não dar continuidade no trabalho ali diante, né, das circunstâncias? E aí o medo acabou tomando conta. O caso chamou a atenção da imprensa regional, que também esteve presente acompanhando os trabalhos do dia. Como as denúncias se tratam de ameaças a servidoras exclusivamente mulheres, e com a possibilidade de fatos serem passíveis de ações cíveis e criminais, perguntamos ao presidente da comissão como esses temas seriam tratados. Caso haja denúncias mais sérias que extrapolem a questão do decoro parlamentar e seja uma questão civil-criminal, isso pode ser encaminhado diretamente ao Ministério Público Estadual? Eu entendo que sim. Aí nós vamos depender da orientação da assessoria jurídica que a gente tem, porém, nada impede, se não tiver prescrito, que essa vítima faça uma nova denúncia, encaminhe para o plenário e o plenário analise um novo processo de cassação, porque hoje nós estamos tratando exclusivamente da quebra de decoro parlamentar do vereador que, em tese, que pelas informações, usou o cargo de vereador para tentar negociar na Secretaria de Saúde, e é um fato que ele foi no local errado, pedir melhoras, pedir melhorias para a categoria. E a gente tem que analisar tudo. Hoje que nós vamos ter a oportunidade de apurar se tudo que está na denúncia procede, tem documentos, tem elementos e tem prova suficiente para a gente evoluir e dar um parecer final, uma definição final do processo. A Câmara Municipal contratou uma especialista para auxiliar nos trabalhos da comissão, para garantir que todos os procedimentos realizados fossem corretos e dentro de todos os trâmites legais. É exatamente servir de auxílio para os membros da comissão com as partes que sejam relacionadas à técnica processual e as normas relacionadas ao decreto 201. Em seu depoimento à comissão, o vereador Odair Lobo negou todas as acusações e afirmou que sua atuação foi exclusivamente como servidor da saúde e que nunca se utilizou da prerrogativa de vereador para atacar ou ameaçar as servidoras. Não tive intenção nenhuma de transferir desconforto, nenhuma intenção. Todas as vezes que eu fui lá, eu fui como motorista. Como vereador, eu enviei um ofício para o prefeito pedindo que fosse regularizada a questão tanto das diárias, tanto dos plantões realizados no final de semana. Foi em janeiro e até hoje a gente não teve resposta. Como vereador, eu sei misturar, eu sei separar muito minhas coisas. Como vereador, eu vi ofício. Agora, quando eu vou procurar como motorista, eu posso falar com a Rafaela, posso falar com a Gislane, posso falar com qualquer outra que esteja lá na administração lá, porque elas automaticamente vai passar para os órgãos competentes. Segundo o vereador, nunca houve confusão entre o trabalho de motorista e sua atuação como vereador. A partir que eu estou dentro dessa Câmara aqui, eu sou vereador. Sou representante do povo. Sou representante do povo da Câmara com projetos, com reivindicações, com pedidos. Eu estou dentro do carro, eu sou motorista. Dentro do carro, sou motorista. Estou dentro das minhas funções de motorista, sou motorista. Estou dentro das minhas funções de vereador, sou vereador. Como vereador, eu faço ofício. Faço ofício. Como motorista, eu procuro verbalmente os meus subordinados. Durante a sessão, uma servidora municipal arrolada como depoente trouxe novas e graves denúncias contra o vereador. Apesar do caso não ter relação direta com os fatos que originaram a denúncia, a servidora foi autorizada a falar, devido à gravidade dos fatos. Segundo a servidora, estes aconteceram enquanto ela trabalhava na sede da antiga prefeitura. Começou a elogiar o meu corpo. No início eu pedi para ele parar, né, e achei que algo estava de errado em mim. E ele chegava por trás de mim, no meu ouvido, e falava, delícia, gostosa, cochichava no meu ouvido.
Eu assustava, levantava, além de falar isso, fazia gestos obscenos na hora que ele estava falando. E ele fazia um movimento com a língua, né, dando um ato nojento. E eu já estava passando por um processo difícil na minha vida, e eu acho que ele aproveitou disso. E eu falava para ele que eu ia gritar, ele falava que ia falar que eu era louca. Ele falava, você grita, que eu falo que você é louca. E aí, ele foi me deixando louca. Eu perdi a minha alegria. Eu queria suicidar, mas eu não tive coragem. Eu pesquisei até como suicidava, sem dor, mas eu não tive coragem, porque eu achei que o erro era meu. A servidora relata diversos episódios de suposto assédio sexual por parte do vereador. O fundo da casa dele dá para sacada da casa do meu pai. E como eu era solteira, dava bem para minha sacada. Aí ele chegava na prefeitura e falava, onde você limpou a casa, né? Tem que limpar mais vezes. Você estava com shortinho, tem que você pôr o shortinho. Aí, quis perna grossa, quis coxa bonita. Aí eu peguei e não limpei mais meu quarto. Eu não queria mais abrir minha porta do meu quarto. Eu não queria mais ficar em casa. E eu não queria trabalhar aquele dia lá. Eu estava com uma blusa de botão. Aí ele falou assim, nossa senhora, desbotou a blusa, eu almoçando. Ele falou, na hora que você terminar de desbotoar, eu já gozei. A servidora ainda afirmou em seu depoimento que procurou as autoridades para denunciar os fatos e que protocolou denúncia na prefeitura e na Câmara Municipal à época, mas que não houveram providências. Assim que deixou a comissão, a servidora foi diretamente ao Ministério Público, no Fórum da cidade, prestar depoimento e levar documentação comprobatória. Após escutar os depoimentos das servidoras da saúde e o depoimento da servidora pública Tati Américo, as mulheres presentes falaram emocionadas sobre este momento e a coragem das depoentes. Eu já tinha uma noção, né? Eu já sabia mais ou menos, mas a gravidade, jamais estou assustada, mas ao mesmo tempo muito orgulhosa, fico até emocionada, mas assim, muito orgulhosa de ver essas mulheres lutando, né, pelo nosso direito. E então assim, estou orgulhosa mesmo e só quero parabenizar elas, né, por ter essa coragem, ter essa força de ir longe pelos direitos delas e nossos também ao mesmo tempo. E assim, e agradecer a elas mesmo, né, por ir longe, por lutar por esse direito da mulher, porque eu acho que não é porque é vereador ou porque acha que tem um poder a mais que pode vir lutando e achando que é bravo assim desse jeito. Então, assim, somos mulheres e temos os nossos direitos, sim. Que esse momento, mesmo que se o testemunho dela não for usado para o caso que foi a denúncia, eu acho que foi um momento que ela achou para ser ouvida, porque ela tentou há tantos anos ser ouvida e não foi. Então, o ato dela hoje é um ato assim de coragem e de encerramento, porque ela ficou atormentada desde 2020 com esse caso. E é igual ela falou, ela estava saindo de louca, porque eu mesmo já escutei de gente que trabalha comigo que não sabia da história, que sabia por alto. Então, eu acho que esse foi um momento que ela teve para falar tudo que aconteceu. E eu sei de mais mulheres que aconteceu isso. Então, tipo assim, que não tem coragem que ela teve hoje, porque sentem vergonha, que ela também sentia, sentem que são loucas, sentem que elas que estavam dando motivo. Eu acho que a mulher, ela não tem que achar que ela é o motivo do assédio. Qualquer assédio da pessoa que está fazendo, não é a mulher que dá motivo, não é o agressor, é o assediador que dá o motivo, não é a gente. Então, a gente tem que
criar coragem e denunciar sim. Isso aí para ela, para mim está sendo um orgulho, porque ela achava que eu não apoiava ela. Só que não é que eu não apoiava, eu sei o tanto que isso atormenta ela. Então, tipo assim, eu achei que agora era o momento dela curtir o filho dela, curtir a família dela, que ela tinha esquecido. Mas não, eu vi que agora foi para ela ser ouvida, esse momento foi para ela ser ouvida. O vereador objeto das acusações se pronunciou após o término da sessão. Eu acredito que nós vivemos aí no Brasil, democracia. E eu acho que aqui está a democracia. Teve as partes de acusação, teve as partes de defesa e que a justiça seja feita. Que não usa da política para prejudicar as pessoas. Que não usa de maldade para prejudicar as pessoas. Estou à disposição aqui da comunidade, da justiça e de qualquer outro setor que queira tirar satisfação sobre o caso. O vereador acredita que a motivação tenha caráter político. Eu acho que a gente está sofrendo uma retaliação grande aí, por conta da gente fazer reivindicações de direitos trabalhistas. Eu não tenho problema pessoal com ninguém. A única forma aqui que nós estamos passando por hoje é por eu fui buscar direito trabalhista, tanto meu quanto de companheiros meus. Sobre a denúncia de abuso sexual, que não faz parte exatamente desse processo, mas foi apresentada aqui, você teria... Não tem conhecimento nenhum. Até hoje não procuraram. Não existe um boletim de ocorrência, não existe nada que comprove isso. Nem mesmo quem me acusou aqui jamais me procurou para falar do assunto. O advogado de defesa, em diversos momentos, questionou procedimentos da mesa durante a sessão. Ele fala sobre o que considera estes erros processuais. Como você vê essa sessão de hoje com as oitivas do processo? Como é de conhecimento de todos que participaram e estiveram presentes aqui, viram a violação aí ao princípio do devido processo legal. A defesa se manifestou, a defesa se postou aqui como deveria. No entanto, a presidência se negou a seguir o rito correto, se atendo à denúncia. Isso não aconteceu, então o que a gente percebe na posição da defesa é um tribunal de exceção. Então isso vai ser questionado da forma correta, como deve ser. Muitos indeferimentos de muitas questões, uma violação total ao princípio do contraditório ampla defesa, principalmente no momento em que uma testemunha de acusação começou o seu depoimento compromissada, então como testemunha, e quando a defesa iniciou as perguntas, aí ela foi transformada em informante, o que nunca se viu. Eu já tenho aí alguns anos nessa toada, nunca presenciei nem como estudante, nem em vídeos, então isso vai ser questionado no momento correto. A defesa entende que é passível de nulidade e tudo será esclarecido conforme deve ser. Quais medidas devem ser tomadas, no caso, pedir a nulidade? A defesa vai se pronunciar posteriormente, administrativa, judicialmente, onde tiver que ir. Já a advogada da acusação não concorda com a tese da defesa de problemas durante a sessão. Meu ponto de vista foi que foi justo, sim. Acontece que todas as testemunhas estavam bem alinhadas porque estavam dizendo a verdade. Então, foi um processo justo. Teriam, sim, que ser ouvidas as testemunhas, porque eram importantes, o que todas tinham a dizer. Eu acho que foi justo e agora é torcer para que seja feita a justiça, né? Que tenha a votação e que ele seja cassado. Sobre o rito do processo hoje, a senhora concorda com todo o rito do processo de forma legal? Concordo. Acho que o rito é esse mesmo, não tem como. A acusação alegou algumas testemunhas, mas a testemunha tinha que ser ouvida, era fatos importantes para o processo. Então, eu acho que foi justo, sim. A defesa, por diversas vezes, afirmou que supostas agressões do vereador eram apenas um mal-entendido derivado do tom de voz e da forma natural do vereador se expressar. Doutora Mônica não concorda com essas alegações. Eu acredito que essa questão do tom de voz foi usado como técnica da defesa, né? Porque a gente que é aqui da cidade sabe do tom de voz dele, da família, tudo. Mas todas as vítimas, a vítima e todas as testemunhas sabem muito bem diferenciar um tom de voz natural, com timbre forte, de um tom de voz de agressão, de um tom de voz exaltado. Isso é muito fácil de se identificar.
E isso também é fácil dizer, porque muitas vezes a agressão ela não é só física, existem diversas formas de agressão, são dessas outras formas que nós estamos lidando aqui. Sim, a denúncia fala em agressão verbal mesmo, em assédio moral, a forma que ele falou, apontar dedo na cara. Hora nenhuma fala em agressão física. O que as meninas falaram foi a questão assim, que elas se sentiram com medo de ter agressão física. Elas tiveram medo, mas a agressão física realmente não teve, a gente sabe que não. Porém, teve as verbais, né? Nós também conversamos com o presidente da comissão após o fim dos trabalhos. Presidente, a defesa alegou vícios aqui no processo. Vocês concordam com essa análise da defesa? Eu, na condição de presidente, tentei fazer da forma mais justa, mais correta possível. A defesa, em momento nenhum, impugnou nas alegações anteriores o impedimento de qualquer testemunha. Eu ouvi e, nos momentos que alguém arguiu qualquer impedimento, eu vi elas como informante. Então, não foram testemunhas os argumentos da defesa que foram para a ata, para o processo. Então, elas foram só informante e isso não vai, no meu entendimento, não vai gerar nenhum vício, nenhum comprometimento no processo. A gente vai tentar, com todas as informações que foram apresentadas, tanto da defesa como da denunciante, chegar numa decisão justa e correta, porque a gente não vai agradar os dois lados, não tem como. Então nós vamos estar aqui fazendo o correto. E é o que eu estou tentando desde o começo. Em relação à alegação da defesa de que a denúncia é um processo de perseguição política, o presidente da comissão se pronuncia. O processo em si é um processo político, porque é dentro de uma casa de lei, entre os vereadores. Porém, a denúncia que chegou para nós tem previsão na legislação local, na lei orgânica, a falta de decoro do vereador. E a denúncia, seja essa ou qualquer denúncia que acontece, não quer dizer a condenação de ninguém. O que nós temos a obrigação é de apurar os fatos. Eu discordo da posição da defesa e, desde o começo, no que tange a presidência e a comissão de cassação, nós estamos tentando ser o mais justo possível. Sobre as alegações de abuso sexual relatadas por uma das testemunhas, alguma providência deve ser tomada? Eu entendo que aquele caso ali, no final da fala dela, nós transformamos de testemunha em informante, porque não tem muita relevância que a denúncia em si. Creio eu que ela tem o total direito agora de tomar as decisões, os procedimentos que ela achar cabível, procurar a justiça, procurar o Ministério Público, procurar quem que seja de autoridade. Ela, pelo que ela disse, já procurou as autoridades da época e creio que agora que tornou público essa situação, isso não vai ter interferência no nosso processo aqui, vai ser uma coisa de cunho pessoal para ela. Agora, o senhor deu um prazo para a defesa, para a próxima etapa, né? Nos conte, por favor, deste prazo e das próximas ações a serem tomadas pela comissão. Então, tudo que foi arguído em audiência, ele tem a oportunidade agora de fazer por escrito. E tudo isso e muito mais, como advogado, como está amparado no nosso ordenamento jurídico. Então, nós demos 5 dias para ele fazer isso. Em seguida, nós vamos fazer um estudo. O relator vai apresentar o seu parecer e a gente vai reunir no dia 1º de setembro para decidir, os 3 da comissão, se a denúncia deve prosperar ou se deve ser indeferida. Então, nós fizemos o que a legislação vigente determina. O procedimento de um processo de cassação, muito embora eu seja advogado, mas não participei de nenhum processo dessa natureza, ele tem um prazo de 90 dias a partir da citação do denunciado. Então, a gente tem a obrigação de concluir ele sob pena de nulidade do processo. E hoje é simplesmente uma etapa que teve que acontecer para todas as duas partes apresentar todas as defesas, todas as testemunhas, todos os argumentos. E agora, da agora para frente, vai ser só procedimentos basicamente jurídico e de votação. Então, logo
seja apresentada essas alegações, a comissão vai ouvir o parecer do relator e a gente vai apreciar. Em seguida, se for pela continuação da denúncia, vem para o plenário, aí sim nós temos o desfecho final. E durante a sessão da comissão, o advogado do vereador Odair Lobo questionou a vítima do suposto assédio sexual sobre um depósito feito pelo vereador na conta dela, sem autorização da titular da conta. Vamos acompanhar este caso. A senhora disse que ele fez um depósito de R$ 1.500 na sua conta. Quando que foi isso? Quando ou quanto? Quando? 1.500, eu já falei a quantidade. 7 de janeiro de 2021. Como é que ele sabia os dados bancários da sua conta? Tem que perguntar para ele. Vamos ver o depoimento da servidora sobre mais esta denúncia de assédio do vereador Odair Lobo. Em janeiro, eu falava preparar e ninguém percebia. Ele fez uma transferência de R$ 1.500 para mim ficar com ele. Aí eu não vi a transferência em 2021. Não era como era hoje. Cai a notificação. Ele chegou lá na prefeitura e falou: você viu tua conta? Aí eu falei: não. Ele falou: quanto você ganha? Aí eu 2 e pouco. Ele falou: então depois eu intero o resto. Sábado você vai pagar a dívida comigo. Nós vai para Guaxupé. Vamos mostrar agora, com exclusividade, os documentos que comprovam a devolução imediata deste depósito do assédio sexual explícito. Aí está a cópia do extrato emitido no dia 14/8/2025, a véspera do depoimento dela na Câmara, pelo Banco do Brasil, agência 2353, dígito 1, de Nova Resende. No dia 7 de janeiro de 2021, depósito efetuado por Odair Braz de Azevedo, R$ 1.500, na conta da denunciante. Veja novamente o extrato. No mesmo dia, 7 de janeiro de 2021, ela considerou o absurdo o que ele fez e, de forma intransigente, exortou e devolveu imediatamente o depósito para a conta dele, considerando, mais uma vez, tratar-se de assédio sexual do vereador. Extrato para a conta dele. Data: dia 7 de janeiro de 2021. Favorecido Odair Braz de Azevedo, no valor de R$ 1.500. No WhatsApp do vereador, a reação com a recusa intransigente da depoente e o seu desapontamento. Não acredito que você fez isso comigo. Acabou com a minha alegria. Vai, faz isso comigo, não tem dó. E agora a gente vai ao comentário do jornalista Luiz Gonzaga Mineiro. Uma boa noite para você, Luiz. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para a vida. Muito obrigado, João Paulo, boa noite. Vocês viram aí o material da Câmara, da sessão da Câmara de sexta-feira, né? A gente colocou bastante coisa dessas questões no ar. O depoimento da Tati foi muito forte, muito emocionante. E vocês viram aqui na nossa última matéria a comprovação categórica de que o vereador botou o dinheiro na conta dela, ela estornou no mesmo dia, né? Então, documentação não vai faltar para essa questão. Se precisar comprovar a história, está mais do que comprovado. Aliás, o vereador nem ousou negar nada disso, né? Preferiu fazer de conta que não sabia, e a estratégia do advogado está certa. Ele estava lá dentro, não sabia naquele momento, mas é da regra do jogo. Agora, a Tati está muito bem cercada de provas, muito cercada de depoimentos, tem coisas gravadas. A gente botou uma pequena coisa aí hoje, daquele comentário dele depois que ela devolveu o dinheiro, né? Tá aí, vocês viram com detalhe. Agora, o caso agora começa também no paralelo, já está no Ministério Público, na promotoria. A promotoria vai acompanhar a questão da Câmara, que é obrigação, né? E vai esperar para tomar as providências que são cabíveis nesse caso, né? Já foi entregue, protocolada. Agora, a gente tem que acompanhar. Dia 30 tem uma outra reunião, uma decisão para saber da posição da comissão. A votação ainda de que dia que vai ser vai demorar um pouco mais, tem que avaliar. Pode-se pedir mais gente para depor, o relator tem esse poder de pedir, né? Mas então essa questão está muito séria. Um outro assunto que eu quero ligar indiretamente, mas fazer a ligação é o seguinte: o caso da morte do rapaz aí, da ação da polícia lá, que matou o rapaz, o filho do Geraldo Boa Sorte, na avaliação que se faz, já era um caso de violência contra a mulher.
já era um caso de violência contra a mulher, ela já tinha o direito de distanciamento dele, já estava garantida com isso, e o que aconteceu? Aconteceu o que vocês viram, né? Agora, como foi, que foi, a polícia vai apurar, os coronéis lá de Passos que comandam já vieram aqui, já ouviram, entendeu? Então vai andar isso aí. O que eu quero chamar a atenção é para essa história da violência contra a mulher. Quer dizer, sabe, nós estamos aqui no agosto lilás, no momento de campanhas contra a violência contra a mulher, campanhas contra a violência contra as nossas irmãs, nossas filhas, nossas mães, tudo. Quer dizer, é preciso estar atento para isso. E é tão interessante esse assunto que eu estou aqui com a Folha Regional dessa semana, grandes empresas aqui, ó, Folha Regional dessa semana, grandes empresas aqui, ó, Pavidez, Britomania, BM Solo, grandes empresas fazendo campanhas dentro das empresas da violência contra as mulheres, orientando, fazendo campanha, quer dizer, quem diria que no momento que o assunto fosse tão sério que as grandes empresas iam se sensibilizar e fazer campanha. Quer dizer, só não enxerga a questão social neste caso, a questão realmente de violência neste caso, quem não quer. Pode-se achar que é uma questão política, claro que é uma política, é uma questão política, uma questão de política social, de violência e que é crime. Então é uma questão realmente de crime, é crime e da cadeia. Abraço, até amanhã. Muito obrigado, Luiz. Esperamos você aqui amanhã. E assim, pessoal, nós encerramos essa nossa primeira edição da semana. Você pode falar com a Resende Web, é só apontar o seu celular para o nosso QR Code. Nesta terça-feira, eu espero vocês, 7h30, para uma edição inédita do nosso jornal. Desejando a todos, em nome de toda a nossa equipe, uma ótima semana e um abraço fraterno de todos nós. Tchau, tchau. Toda semana no São João Supermercados você encontra nossas ofertas semanais do Clube Família São João. Confira as ofertas dessa semana. Arroz Come Tudo tipo 1 5 quilos R$ 24,90. Azeite português Alma Lusa extra virgem vidro 500 ml R$ 28,90. Heineken Long Neck 330 ml R$ 5,75. Peito de frango sem osso quilo R$ 19,90. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem a solução para as portas e guarnições que sua casa precisa. Casa nova ou reforma, portas é aqui na Madeireira do Paulo e esta semana é de promoção e descontos. Portas maciças de Angelim Pedra, Cedro Arana e Jequitibá, de R$ 1.550 por apenas R$ 1.300. Portas lisas e frisadas por R$ 230. A pronta entrega. Portas que não acabam mais. Entregamos em toda a região. Se o problema é madeira, a solução é na Madeireira do Paulo. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo.
TV Resende Web. Apoio Coopervitar Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar. Sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.